Eu percebi que alguns inscritos meus que estão planejando montar um novo PC já estão pensando em montar um PC AM5, mesmo que mais caro. Até porque o preço dos processadores diminuiu um pouco, tem alguns bem interessantes, tipo o 7500F. O preço de placa-mãe também diminuiu bastante e está chegando já no preço de placa-mãe AM4, o que é bem legal. E só fica mais para a diferença de preço de memória da DDR4 para a DDR5, que ainda está alta, ainda mais no Brasil. Só que vocês sabem, eu trabalho aqui mais com AliExpress, ainda mais em relação à memória. Fica mais vantajoso para você comprar memória no AliExpress. Só que mesmo assim, você tem diferenças de preços de memórias no AliExpress. Tem algumas memórias DDR5 mais baratas e outras mais caras. Então talvez você se perguntou qual seria a diferença dessas memórias baratas e caras. Deveria eu gastar um pouco mais nas memórias mais caras ou deveria pegar as mais baratas que eu estou tranquilo? É sobre isso que eu venho falar hoje. Vou mostrar para vocês essas diferenças que vocês podem ter, explicar um pouquinho sobre isso para você fazer a sua melhor decisão agora no 11 do 11 do AliExpress, que é a maior promoção do ano. Se prepare para ela, nos siga nas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp, no Discord. E é claro, eu estou fazendo referência aqui a memórias da marca Juho, que é uma das que mais estão vendendo DDR5 no AliExpress. Essa aqui é a memória baratinha, eles chamam, acho que de Stardance, eu chamo ela de astronauta, porque tem um astronauta aqui, e um pente de 16 GB está saindo ali cerca de 240 com XMP ou Expo a 6.000, tá bom? E isso já com impostos inclusos, já eu explico sobre isso. E já a memória mais cara fica cerca de 130 cada pente mais caro. E ela também é da Juho, só que essa aqui tem RGB e tem duas versões, uma com personagem loiro e com um personagem aqui ruivo, fica na casa de 370. Eu preciso que vocês entendam que os preços que a gente coloca nos canais de promoção são quando há promoção, a gente sempre avisa muito até aqui no YouTube quando vai ter promoção, igual eu tô avisando agora, vocês estão sabendo, 11 do 11, certo? Quando chega nessa época, eles colocam muitos cupons e colocam descontos que você vai abater o imposto. Então tem gente que acha que eu estou falando desse valor aqui sem contabilizar o imposto, o que é errado. Estou colocando esse preço, quando a gente coloca ele, já é contabilizando o imposto, tá? Querendo você ou não. Então, da última promoção que eu vi, nós tivemos essa memória Stardance baratinha por cerca de 230 com o Google Pay e sem o Google Pay, que dá R$15 de desconto, fica uns 245. E já da memória mais cara, com o Google Pay 360 e sem o Google Pay você vai pagar uns 370, mas também tinha que ter 1.000 moedas. E eu também indico isso para vocês, né? Pegar moedas. Lembra disso? Eu fiz um vídeo recente sobre moedas aqui no canal. Então, no final das contas, contabilizando dois pentes de 16 GB, você vai ter uma diferença total das memórias baratas para as caras de em torno de R$260. Será que faz sentido eu pagar mais ou será que eu posso pagar menos? Vamos conferir hoje que eu fiz os testes. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tá aqui o sistema que eu testei. Foi um teste simples de um jogo só, usando ali o Ryzen 5 7500F, que eu estou indicando para vocês ali de entrada. É um ótimo processador que você encontra no AliExpress com promoção, fica na casa de R$1.000, 11 do 11. E a placa de vídeo RTX 4080 Super para evitar qualquer tipo de gargalo por parte do processador, que é fundamental que você entenda que você vai ter diferença entre processadores e memórias quando o processador é o gargalo. Quando ele não for, não tem o que fazer. Aí tem que mexer na placa de vídeo, tá? Resize Bulbar habilitado. E aqui tá só a referência da memória com o XMP dela mesmo, do jeito que fica ali estoque na placa-mãe, sem mexer nada, deixando a placa-mãe fazer a maior parte dos ajustes aqui dos times. A placa-mãe em questão, eu utilizei aqui a ASRock B650M HDV, uma ótima placa para você fazer ajustes, e ela é até barata, geralmente ela fica até R$1.000 ou menos do que isso no Brasil. Uma placa bem bacana para você brincar com ela, só que eu acho que está sem estoque no momento. Essa memória baratinha, geralmente ela está vindo com o chip Micron, tá? Que não é legal para você fazer muitos ajustes, infelizmente. Esse aqui é uma diferença já fundamental que você vai ter em memórias baratas e memórias caras. Porque você às vezes quer fazer ajuste, você viu meus vídeos aqui do YouTube, quer replicar, mas você viu o vídeo eu usando a memória cara e acha que vai conseguir fazer o mesmo, e não é assim. Tá? É por isso que acaba sendo uma memória mais cara do que a outra, também porque o chip é diferente e o chip da mais cara, ela vai te possibilitar fazer bem mais ajustes do que esse, até você subir mais as frequências se você também quiser, tá? Então aqui já é uma diferença fundamental que você precisa compreender, mas eu vou tentar explicar também com comparativos lado a lado. Bem, estou usando aqui primeiramente o ZenTimes, que é um programa que eu recomendo que vocês conheçam, inclusive no meu vídeo de ajuste de memória DDR4 e DDR5 eu mostro ele porque serve para AMD, e aqui é a memória XMP
estoque dela, 6.000, aquela do astronauta, e aqui foi o ajuste que eu consegui a 6.200. Eu fiz um vídeo recentemente colocando a 6.400 em outra placa-mãe. Nessa aqui já não foi muito legal, então também você tem que saber que ajustes não dá para ser copiado exatamente do jeito que a pessoa te passou. Ela vai te dar uma ideia, uma noção, e você precisa também às vezes fazer algumas alterações que nem eu mesmo fiz aqui, tá? Então eu nem consegui colocar 6.400S, consegui colocar 6.200. Ainda assim ficou bem ajustadinho. Você ainda tem aqui o CLK igual ao main CLK. Tá vendo aqui que o main CLK tá 3.000 e o CLK tá 3.000? Tá vendo? Sempre vezes 2, então 6.000, 6.000. E aqui também nós temos 3.100 e 3.100 vezes 2, 6.200. Então isso significa que o UCLK é igual ao main CLK. Agora, quando você tenta a frequência mais alta em Ryzen, acaba que o UCLK fica metade do main CLK. Então, embora você ache que vai ter ali 6.800, 7.000, você está tendo menos performance até, porque o CLK está metade do main CLK. É algo fundamental que você entenda. Eu estou passando a noção básica aqui, mas se você for assistindo meus vídeos, você vai aprendendo isso e vai até podendo fazer esse comparativo em casa também. Eu fiz outros ajustes, reduzi o TCL aqui também, reduzi o TRC, o TWR, o TFOL, o TRFC. Não vou ficar muito tempo falando sobre isso, porque eu já fiz um vídeo recentemente explicando mais. E aqui no programa OCCT, que é um benchmark assim, geral bem bacana no lugar do AIDA, que ele é melhor que o AIDA, nós temos aqui a memória em estoque, fazendo 1.358 de leitura, 1.316 de escrita e 1.466 combinado. E isso passando aqui, tem uma diferença de 1.490 de leitura, muito bom, de escrita 1.477 também, muito bom, e combinado 1.745. Ficou até melhor que o resultado que eu tinha conseguido antes, a 6.400. Então, quem quiser dar uma olhadinha nesse resultado 6.200, achei bem bacana, tá? E aqui a latência, que é fundamental no teu PC, tudo que você fizer para reduzir latência, que é tempo de resposta, é bom. Tudo, tá? Então está saindo de 98,6 nanosegundos para 89, que é muito aqui, pelo menos na minha visão. Então foi um ótimo ajuste, eu gostei desse ajuste que ficou aqui. Vamos ver como que isso ficou em jogos. Na verdade, só um jogo, né, gente? Esse aqui é o Cyberpunk em Full HD no Ultra. O Ultra, ele tem uma densidade populacional bem alta, então ele acaba complicando para certos processadores, tá? E aqui no caso, o que a gente tem? Em estoque, ele faz 55 no 1% low e 90 na média. E já ajustado, faz 61 no 1% low e 99 na média. Eu acho aqui que foi um grande ganho, tá? Porque foi um ganho de cerca de 10% ajustado. Gostei bastante no meu outro vídeo. Nem tinha tanto ganho assim na média, mas colocando a 6.200 parece que a memória ficou até mais estável, ficou melhor, ficou mais fluido. Então gostei até mais de 6.200 que 6.400, porque 6.400 pode ser que não fique tão estável assim, tá? Agora percebam que o uso da placa de vídeo está em 50%, está limitado pelo CPU, tá tudo aqui para vocês verem, tá? Limitado pelo CPU, uso a 50%. Se fosse limitado pela GPU, independente do que eu fizesse aqui de ajuste, eu poderia até nem colocar o XMP da memória. É muito provável que a diferença seria mínima, porque depende mais da placa de vídeo. Então, não sendo aqui o gargalo a placa de vídeo, nós vamos ter mais diferença. Então, o teu processador vai se comportar de forma diferente. Mas na verdade, mesmo que a placa de vídeo fosse o gargalo aqui, no sistema, no dia a dia, em programas e mexendo ali, você consegue sentir essa diferença na latência, tá? Que mudou ali cerca de 10 nanosegundos. Você consegue sentir se você estivesse mexendo há um bom tempo já. Então, não é só para jogos, mas nosso foco aqui é mais em jogos, certinho? Então, eu consegui aqui, para mim, uma ótima diferença de 10%, fazendo ajustes que eu demorei praticamente um dia com eles. Agora vamos falar já da memória mais cara, que é um pouco mais complicado o assunto. Eu estou aqui na BIOS da placa e mostrando para vocês o ajuste que eu fiz aqui, que eu coloquei aqui o XMP dela. Posso selecionar o XMP ou o Expo, mas eu vi que para essa com RGB é mais interessante você colocar o XMP. A outra tanto faz. Podem ver que quando eu coloquei o XMP a 6.800, automaticamente selecionou o CLK igual main CLK dividido por 2. Não é o CLK igual main CLK. Está dividido por 2. E eu vou mostrar para vocês como fica lá nos ZenTimes isso. Se eu deixar assim e sair e reiniciar o computador, vai dar vídeo, vai funcionar. E você vai ficar todo alegre. Por quê? Porque o teu PC iniciou a 6.800 e você quer números altos, né? Eu quero muito número alto aí, não sei o quê. Mas para falar a verdade, por conta dessa limitação aqui, a tua 6.800 não vai desempenhar da forma que você achou. Ainda mais até porque eu não mexi nos times das memórias. Então vamos ver aqui. Voltando aqui aos ZenTimes, então coloquei as 3 versões que eu mostrei para vocês até agora, né? A memória Juho 6000 barato em estoque,
a barata ajustada a 6.200, que já, né, teve um ganho de 10%, e agora a cara que estaria com 6.800. Então, a pessoa que bate o olho e só vê 6.000, 6.200, 6.800, automaticamente ela vai falar que a 6.800 é melhor. E aqui está uma pergunta que muitas vezes o pessoal faz e eu tento falar para você que não importa só se está 6.800, 6.200, 6.000 ou se for DDR4, 3.200, 3.600, 4.000, se a memória não estiver ajustada. Essa memória aqui não está ajustada, tanto nos times que estão bem soltos, tanto aqui também naquilo que eu falei para vocês, o CLK está a metade do meu CLK, 1.700, e isso não vai trazer performance para vocês. Fora os times, né, TRC de 1.000 aqui, TRC de 150, TRA 108, nossa, tá muito ruim. Agora no OCCT, vejam só, estoque da memória 1.358, 1.395, 1.316, 1.391, 1.436, 1.665. Não mudou tanto quanto vocês poderiam imaginar. Já a memória ali 6.200 ajustada fica melhor que essa 6.800 deixada de lado assim, largada, né? 1.500 praticamente, 1.395, 1.477, 1.390, 1.745, 1.660, tá vendo? Ela já superou aqui em 6.200 a 6.800. E aqui também latência 98 vs 93, ganhou aqui, né? Em latência, menor latência sempre vai ganhar, mas aqui também foi melhor, 89, 93. Então já temos indício que essa memória aqui do meio, que está ajustada a 6.200, será superior a essa 6.800 sem ajuste algum. Vamos voltar aqui então ao Cyberpunk no Ultra Full HD com a 4080. Aqui nós temos a barata fazendo 55 no % low e 90 na média. Ela ajustada 61 no % low e 99 na média. Diferença, né, de 10% no 1% low e na média. E aqui a cara, sem mexer em nada, 58 no % low e 95 na média. E você vai ver então que a cara não ganhou realmente da ajustada. Ganhei da versão barata sem ajustes, mas só 5%. Então, assim, até um erro que eu já cometi em vídeo passado, que eu estou tentando ali agora esclarecer mais para vocês, até sobre essas questões de ajuste que eu estou aprendendo também, estou repassando para vocês, porque também é algo que falta no conteúdo nacional, é ajuste de memória, ainda mais ajuste de memória do AliExpress, aí você não vai achar mesmo, tá? Então, assim, se eu tirasse esse do meio aqui e colocasse só esse aqui lado a lado, infelizmente daria a sensação que não tem tanta diferença assim, afinal, 5%. Claro, se você está pagando R$260 a mais para receber 5% a mais em jogos, quando há diferença, porque depende do preço do seu gargalo, é claro que você sempre irá escolher a memória barata. Mas aí eu começo a explicar para vocês sobre ajustes, eu começo a entender mais sobre ajustes, eu começo também a ter uma visão diferente. Eu espero que ao sair desse vídeo vocês tenham uma visão diferente sobre o que eu quero mostrar aqui, tá? Então, se fosse só lado a lado, você falaria que 5% na grande coisa é mais fácil pagar R$230 a menos e gastar esse dinheiro com outra coisa. E talvez você se pergunte, Skanda, e se você deixar 6.800 e colocar o CLK igualmente CLK, sem ser por 2, vai fazer diferença? Você consegue mostrar para mim? E não consigo mostrar para você que eu tentei e não dá vídeo, não funciona. Não vai até aí, tá? Então, é uma memória que é 6.800 para processadores que vão ali realmente aceitar 6.800, mas não é o caso da maioria desses AMD aqui, pelo menos sendo o CLK igual a minha CLK. Então, eu consigo colocar 6.800 se ficar pela metade. Se ficar 1 para 1, como que o pessoal chama, já não vai aceitar. Então é por isso que não vai ter teste aqui a 6.800, porque não tem como. O que eu resolvi fazer então foram dois tipos de ajustes. Primeiro, colocando o ajuste a 6.000 e depois um ajuste final. Esse 6.000 aqui também vai servir para vocês aprenderem de novo que não importa tanto quanto as pessoas falam ali de memória de 6 para 6.200, então a 6.200 sempre é melhor, né? De 6.000 para 6.400, então sempre é melhor, né? Então o que eu fiz aqui primeiramente? Eu peguei a memória cara ajustada, 6.000, e deixei a memória barata em estoque, para mostrar para vocês que esses ajustes por si só, sem a alteração da frequência da mega transferência, já vai por si só fazer diferença. Então não tem como te responder se memória com a frequência mais alta do que a outra é melhor, sem eu saber tudo que está ajustado aqui. E outra coisa, esses ajustes que eu fiz aqui, quem entende mais vai perceber que ainda são ajustes soltos, preguiçosos, que eu não demorei muito tempo para fazer. Então esses aqui, provavelmente você que comprou nessa memória cara conseguiria replicar com tranquilidade.
É difícil quando eu faço ajustes assim um pouco mais apertados para você replicar. Agora, esses soltos aqui, preguiçosos, você consegue replicar de boa geralmente, tá? Então aqui é uma memória que um TRF 540, mas dá para reduzir mais, TWR dá para reduzir mais, TRC dá para reduzir mais e outras coisinhas também você consegue reduzir. Mas enfim, qual foi a diferença? OCCT de novo, 1358 para 1444, as duas a 6.000. E essa aqui, ó, 1493, está bem parecida, hein? A 6.000 ficando no nível da 6.200. 1316, 1413 e 1437. E aqui combinado, 1466, 1745, 1621. No final das contas, essa aqui ainda na parte de leitura e escrita está sendo superior a de 6.000, mas a de 6.000 ajustada já está superior à de 6.000 sem ajuste aqui, tá? Para mostrar para vocês que tem diferença de 6.000 para 6.000 também. Agora, já em latência, olha só, observe uma coisa, porque assim, eu consegui reduzir muito mais as latências da memória cara do que da barata. Embora a memória barata estava ajustada, ela não vai conseguir fazer os mesmos ajustes da memória cara, e eu falei que está folgado ainda. O chip é muito melhor, tá? Então aqui nós temos em estoque 98 nanosegundos, tempo de resposta, saiu para 89, muito bom isso, mas a memória cara com ajuste largado, que nem é o melhor de todos, fez 87 nanosegundos, já superando aqui a latência da memória mais barata. De volta ao Cyberpunk, e olha só que interessante, a memória barata ajustada e a cara com ajustes soltos a 6.000. 55% low e 90 na média, 61% low e 99 na média, 63% low e 99 na média. Aqui a diferença então, 10, 11% da barata ajustada para a barata em estoque e a cara ajustada solto, 6.000, 14,5% 1% low e 10 também na média. Então aqui está o fundamental que eu queria explicar. 6.000 e 6.000, mas uma diferença de cerca de 10%. Então vocês perguntam sempre isso, né? Ah, maior frequência, então é melhor? Não, tá aqui, 6.000 contra 6.000 e uma superando a outra em 10%. E mesmo a 6.200, mesmo essa aqui que é 6.200, sendo ali igual ou até um pouquinho inferior no 1% low da 6.000, ajustada com melhores ajustes, melhores times. Então ela até apresentou essa de 6.200 aqui, uma pontuaçãozinha melhor aí na leitura, na escrita, no software OCCT, mas também até por conta da latência, né, que ficou menor aqui da 6.000, a 6.000 acabou até ficando igual ou levemente superior a 6.200 ajustada, lembrando que esse aqui é o ajuste menor que eu consegui fazer. Não consigo ir muito além disso aqui não. Agora, dessa cara ajustada é um ajuste solto, simples, e eu consigo ajustar mais, que é o que eu vou fazer agora. Agora, finalmente, vamos para o ajuste final, que agora é algo que eu não consigo reduzir tão fácil assim, tá bom? Então, a memória Juhor barata, normal, a barata ajustada, assim, que eu não consigo reduzir muito mais do que isso, e a memória cara ajustada também. Aqui está com bons ajustes, tá? Particularmente falando, eu me dediquei bastante a esses ajustes aqui. Um cara que mexe muito mais do que eu, tem muito mais tempo do que eu, talvez até conseguisse reduzir um pouquinho mais, mas assim, tá com um ajuste bem já baixo na minha visão, tá? Então, a memória aqui que está com o TFL 18, TWR48, TRFC 416, TRC 58, TRRDS 4 e 8 aqui, o S e o L aqui 6 e 14, SCL e SL aqui 4 e 4, então fiz muitos ajustes e coloquei 6 e 400. Todos esses times aqui foram inferiores ao que eu tinha mostrado em 6.000 e ainda consegui subir para 6 e 400, deixando o CLK igual ao main CLK. Fundamental que vocês lembrem disso. Não está pela metade, está igual. Agora sim, então, finalmente, ajustes finais meus mesmo, que eu usaria a memória dessa forma aqui, 1358, 1493, 1505, 1316, 1477, 1529, 1466, 1745, 1890, quase 1900. E a latência, 98, 89, 80. Conseguindo aqui quase 20 nanosegundos da memória barata sem ajustes e cerca de 9 nanosegundos para a memória barata ajustada. Então aqui agora sim é embate de memória ajustada para memória ajustada. E finalmente Cyberpunk de novo. Aqui então, começando 55 no % low e 90 na média, para 61 no % low e 99 na média, para 65 no % low e 106 na média. A diferença final da memória cara ajustada foi de 18
100% assim, geral para a memória barata sem ajustes nenhum. Então aqui já superou também a memória barata ajustada por uma boa margem, tá? Então aqui já realmente eu não conseguiria ajustar muito mais essa aqui do meio, nem muito mais essa aqui desse lado. Essa aqui seria mais a diferença delas ajustadas. E lembrando também que, a depender da versão do processador que você consiga, novos Ryzen, é capaz que você consiga também subir para 6.800 no final das contas, e até Intel também subir para 6.800, já essa barata aqui você não sobe, tá? E o que diferença faz? Cara, faz diferença, ainda mais, por exemplo, tem um gráfico integrado, quero começar com um gráfico integrado, um 8600G, um 8700G. Se você não sabia, agora vai saber. Geralmente é mais fácil você subir essas memórias e ajustar memórias com gráfico integrado. É mais fácil, tá? Nesse caso aqui, você conseguiria ajustar para 6.800, provavelmente, e ter um desempenho muito bom com o teu gráfico integrado. E com as memórias baratas, você não tem muita margem para isso. O chip não vai permitir. Esse chip permite, inclusive mais do que 6.800 até, entende? Então aqui eu estou trabalhando só com a visão de usando placa de vídeo, mas sem usar placa de vídeo também é outro mundo. Se vocês quiserem que eu traga alguma coisa desse tipo, posso tentar também, mas eu acho que vai ter uma diferença até maior do que a gente está vendo aqui, tá? Vai chegar na casa dos 30% na minha visão, podendo ajustar direitinho com um 8600G, um 8700G, tá? Então tá aí um conteúdo bem explicativo que eu acho que eu posso ter ajudado alguns de vocês a entenderem mais sobre essas diferenças de memória barata para cara. E até para reforçar essa diferença que eu estou passando para vocês aqui, que talvez as pessoas acham pouca, mas veja só, tá? Veja só aqui nesse review do Pepperai, um review recente do 7500F, ele testando com outros processadores mais fortes, usando o Cyberpunk. Tudo bem que não testou da mesma forma que eu, né? Testou no médio, como eu falei, no Ultra é um cenário mais pesado para o processador, tá? Tem processador que não consegue nem manter 60 FPS direito naquela região que eu andei ali, porque densidade populacional conta muito. Mas eu estou falando para vocês aqui mais da diferença. Vamos supor que você tem um 7500F, vamos supor que o teu amiguinho pegou um 9600X ou um 7700X, ou por que não um 9700X, que seja, independente deles, tá? Tem aqui as médias que cada um deles fez do 7500F que aqui está abaixo. Mas vamos supor que você viu meus vídeos e você ajustou o 7500F com as memórias boas lá do AliExpress. E teu amiguinho pegou o 9700X e não ajustou, deixou só XMP ou Expo achando que estava muito bom quando não estava. Bem, sabe a diferença aqui do 9700X na média para o 7500F? Está sendo ali de 10%. Então, supondo aqui, né, que teu amiguinho estivesse bem aqui, com as memórias não ajustadas, você não estaria aqui, você estaria à frente dele com as memórias ajustadas, tá? A lógica é essa. 18% pode parecer pouco, mas assim, a princípio, colocaria o 7500F aqui no topo, junto com o 7800X3D nesse comparativo do Pepperai, para vocês entenderem do que eu estou falando aqui no final das contas. Superaria vários processadores aqui. Agora, outra coisa, olha o 5700X3D aqui ficando muito bem, né? Outro processador bom para vocês comprarem, se vocês quiserem economizar um pouco mais em placa-mãe, em memória. 5700X3D também é um ótimo processador que eu recomendo muito para vocês também, né? Então, quem vê mais meus vídeos tá ligado que eu tenho recomendado esses processadores. O negócio é que, às vezes, tu tem uma mentalidade e outra pessoa tem outra mentalidade e eu tô dando para vocês opções dentro das mentalidades que vocês têm, que é o 7500F, ou o 5700X3D, que eu já provei aqui para vocês que não tem tanta diferença ajuste. Realmente, gente, processadores X3D não tem tanta diferença. Então até tu imaginou, né? Pô, mas aí eu também poderia ajustar mais o 7800X3D e o bicho ia deslanchar. Vai fazer diferença, mas nem tanto quanto fez no 7500F ou faria no 7600X. Os processadores X3D não dependem tanto assim de memórias quanto os outros, tá? É algo até bem diferentão aqui, que eu posso tratar também em outros vídeos e posso comparar o 7800X3D com memórias baratas com o 7500F com memórias caras, pra gente ver de jogo para jogo. Só testei um aqui, né? A gente sabe que tem jogo que faz mais diferença, menos diferença, tem essa questão também. Eu tô ciente disso, tô só explicando aqui que não tem como fazer 30 mil testes aqui para esse vídeo, mas também é uma coisa legal de fazendo, né? Fazer uma escolinha, eu aprendendo, vocês aprendendo também. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreva, vamos participar dos vídeos, das lives. E eu vou deixar para vocês os links das memórias na descrição, mas lembrando que não estamos em promoção no momento, então não faz sentido você comprar, porque aí você vai tentar comprar, vai ver o preço aqui R$400, vai achar que eu sou mentiroso, vai clicar para comprar, vai ver que tem imposto, vai achar que eu sou mentiroso 2 vezes, quando na verdade simplesmente você não entendeu nada do que eu falei, que é compra no AliExpress quando tem promoção, e você sabe quando tem promoção, porque eu faço live, eu faço post, eu faço um monte de coisa, e eu estou anunciando que a promoção é quando? Você está sabendo, a promoção é 11/11. Firmão? Então vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.